Meu nome é Luciano, eu sou instrutor de trânsito e hoje eu vou falar para vocês sobre o funcionamento básico de veículos. Os veículos, para que eles possam circular e oferecer o mínimo de segurança possível aos condutores, ele deve ter vários itens, vários sistemas, dividido em vários sistemas. É isso que a gente vai trabalhar na parte mecânica. É claro que não é para a gente consertar o próprio veículo, mas é para que a gente entenda a necessidade de dar manutenção preventiva e saber que esse veículo, se não tiver a manutenção adequada, poderá gerar situação de perigo no trânsito. Então há necessidade de saber sobre a mecânica básica de veículo por isso. Conhecer o veículo que dirige, quais são os itens que deverão ser analisados e substituídos de acordo com a manutenção preventiva. Nós vamos ver nesse curso sobre motor, o que é o motor, quais são as principais peças, o objetivo de um motor. Nós vamos ver sobre sistema de suspensão, nós vamos ver sobre sistema elétrico, vamos ver sobre sistema de direção, sistema de rodagem, vamos ver sobre carroçaria, o conceito básico de carroçaria, monobloco, todos esses componentes a gente vai trabalhar nessa parte desse curso. Nós vamos ver também sobre sistema de transmissão e sistema de freios. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre mecânica básica de veículos seria seu painel de instrumentos. O painel de instrumentos é um conjunto de indicadores utilizados em veículos, mostrando informações como velocidade, temperatura do motor, rotação do motor, indicadores de mau funcionamento de algum dos componentes do veículo ou de algum sistema que o veículo tenha. O velocímetro ele é um indicador de velocidade instantânea do veículo. Quer dizer, o velocímetro mostra a velocidade que você está, mesmo para que não desrespeite a velocidade máxima pré-estabelecida por aquela via. O odômetro, medir as distâncias percorridas, total ou parcial. O odômetro ele registra a quilometragem do veículo. Ele tem parcial e total. O total ele é inalterável. Desde quando o carro saiu de fábrica, ele vai começar a contar os quilômetros percorridos pelo veículo e ele é inalterável. O parcial não. No painel de instrumentos vai ter um botão para você pressioná-lo, ele apaga e aí ele começa a contar de um ponto a outro. O manômetro indica a pressão de óleo lubrificante do motor. Então o manômetro ele vai indicar para a gente qual seria a pressão de óleo. Ele vai acender uma luz vermelha, nós vamos ver isso mais à frente, indicando que alguma coisa está errada no sistema de lubrificação. O termômetro indica a temperatura do motor, mostra para a gente a temperatura ideal de trabalho do motor. O voltímetro ou amperímetro indica a tensão de corrente elétrica do sistema. Vai analisar como é que está o sistema elétrico do veículo. Vai indicar para a gente algum sinal até de anormalidade no sistema elétrico. O tacômetro, conhecido popularmente como conta-giro, indica o número de rotações do motor, RPM, que é rotação por minuto. Seria conta as voltas de um eixo lá do motor, que seria o giro do motor, digamos assim. Por isso que popularmente ele é conhecido como conta-giros. Aqui nós temos o painel. Esse aqui é o indicador de combustível. Esse aqui é o indicador da temperatura ideal de trabalho do motor, que fica entre 60 a 90 graus. Esse aqui, RPM, rotação por minuto vezes 100, indica para a gente as rotações do minuto. Aqui tem 0, 20, 30, 40, 50, 60 vezes 100. Então seria 100, 1000 rotações, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 rotações por minuto, indicando para a gente a rotação do motor. Isso é utilizado para que a gente possa passar marcha no tempo certo. O objetivo principal dele seria isso, manter aí entre 2000 e 3000 rotações por minuto, rotação ideal de trabalho do motor. A gente tem o velocímetro, que é esse aqui, ele indica para a gente a velocidade percorrida pelo veículo, indicando para que a gente não desrespeite a velocidade máxima pré-estabelecida por aquela via. Então, esses aqui são as informações básicas aí do painel de instrumentos. Luzes do painel. O painel de instrumentos ele tem uma sequência de luzes que é interessante a gente saiba, conhecê-las. É interessante que vocês observem no painel de instrumentos de acordo com o manual do fabricante. Então é interessante que você leia o manual do carro. Mas tem uma sequência de luzes que praticamente tem em todos os veículos. Será que a gente vai ver aqui as mais comuns, que praticamente tem em todos os painéis de instrumentos.
Essa primeira é um triângulo vermelho, indica para a gente pisca-alerta. Então quer dizer que o pisca-alerta do veículo está acionado. Então quer dizer que tem as 4 setinhas do carro piscando ao mesmo tempo em alguma situação de emergência. Essa luzinha, que assimila-se a uma bateria, né, tem um sinal de negativo e positivo, seria a carga da bateria, indica que há algum problema de um sinal de anormalidade lá no sistema elétrico do veículo. Nós temos essa luzinha, que é a luz de óleo, né, que ela seria uma luz de óleo do motor, algum sinal de anormalidade no sistema de lubrificação. Tem essa outra luzinha, que ela é um indicador de temperatura, ela é o termômetro, né, indicando a temperatura do motor. Quando ela acende, o motor está superaquecendo, não está na temperatura ideal de trabalho. Essas duas luzinhas aqui vermelhas, né, nós temos aí a representação do freio de estacionamento, conhecido como freio de mão. Né? Então, quando está acionado, elas estão acesas, e quando você abaixa o freio de estacionamento, elas apagam. Nós temos essas duas luzes aqui, verdes, né, para a direita e para a esquerda, seria a direção, né, que você a seta. Quando você aciona a seta, vai piscar para um lado, né, ela vai ficar piscando na cor verde, ou para a esquerda, tanto faz. Essa luzinha azul indicando para a gente o farol alto que esteja aceso, né? A gente vai utilizar ele em alguns tipos de vias, né? Dependendo da situação a gente vai usar ela. Então quando a gente usar o farol alto, ela vai estar indicando para a gente que o farol alto está aceso. Essa aqui indicando o farol baixo. Então quando o farol alto baixo estiver aceso, vai estar indicando com essa luzinha verde. Essa outra representa para a gente luz de posição, né? Ou conhecido como farolete, né? São luzes de posição feitas para mostrar as dimensões do veículo. Essa aqui é farol alto, essa aqui é farol baixo, essa aqui é o farolete. Essas duas aqui indicam para a gente que seria o farol e lanterna ligado, quer dizer, o farol está aceso e a lanterna traseira também está acesa. Essas são informações do painel que está aceso, tanto o farol quanto as luzes traseiras, as lanternas traseiras. Então nós temos essa outra aqui, que é alguns modelos de veículo, eles informam para a gente quando está na reserva uma luz amarela. Então aqui nós temos a luzinha amarelinha, combustível, né, está na reserva. Essa luz indica para a gente injeção eletrônica, algum sinal de anormalidade de algum sistema do veículo. Essa outra aqui, o ABS, né, o freio ABS, indicando para a gente, né, que o freio ABS está com algum problema, que é interessante procurar o profissional. E por último a gente tem aqui o airbag, né, indicando para a gente que há algum problema também do airbag. É claro que elas todas acendem, né, quando você vira a chave de ignição do carro a primeira vez. Elas acendem, quando você dá partida elas apagam, e quando elas voltam a aparecer, elas estão dando alguma informação para a gente sobre ou você acionou algum componente ou algum sinal de anormalidade no veículo. No geral, vocês têm que preocupar bastante com as luzes vermelhas. Né? Quando as luzes vermelhas acendem, exceto aqui o freio de estacionamento, que você vai acionar naturalmente, quando elas acendem em funcionamento, o veículo não estava com essa luz vermelha acesa e posteriormente começa a acender, você tem que preocupar, que são situações em que há algum sinal de anormalidade no veículo. As amarelas, elas te alertam sobre alguma coisa. Exemplo, combustível, questão da injeção eletrônica, questão do ABS está com algum problema. Então elas te alertam sobre alguma necessidade, não necessariamente precisaria parar o veículo automaticamente. Agora a vermelha, praticamente todas, principalmente essa que fala sobre o óleo e essa que fala sobre a temperatura do motor. Então fiquem bastante atentos a isso, para que tenha uma condução segura. Nós temos aqui funcionamento de veículos motor. O que é o motor e qual é o objetivo de um motor? O motor seria motor térmico de combustão interna. Seria a maioria dos motores atuais de veículos, né, carros, motocicletas, caminhões, eles usam esse tipo de motor, que é o motor térmico a combustão interna. Térmico que trabalha com temperatura, tem que trabalhar com temperatura. A temperatura ideal de trabalho dele fica entre 60 e 90 graus, a maioria deles. É de combustão interna porque a forma que ele produz movimento, né, que se for movimento, é a necessidade de entrar combustível dentro dele. Aí combustão interna para que produza movimento. É a fonte de energia do automóvel. Converte energia calorífica produzida pela combustão em energia mecânica. Então o motor, o objetivo dele é transformar a energia térmica em energia mecânica, que é essa energia calorífica, né, quando ele queima um combustível, em energia mecânica, que seria basicamente um movimento rotatório produzido no eixo que tem interno dele. O motor, nós temos que conhecer as peças deles, para que a gente consiga entender como que o motor transforma energia térmica em energia mecânica. A gente tem que conhecer as suas peças, principais peças de um motor. A gente tem aqui o motor dividido em peças fixas e peças móveis. Peças fixas são peças que não se movimentam,
e peças móveis, automaticamente peças que se movimentam. As peças fixas, a gente vai ter o cabeçote, que é a parte superior do motor, a parte de cima. Nós vamos ter o bloco do motor, o bloco cilindros, seria a parte do meio do motor, e a parte de baixo, a parte inferior, chamado cárter. Esse cárter nada mais é que um reservatório de óleo, né? Eu acredito que a maioria de vocês sabe que a gente coloca óleo no motor e depois de um tempo a gente tira aquele óleo do motor para substituir por um óleo novo. Então o óleo, quando o motor está desligado, o óleo fica assentado aqui no cárter. Quando a gente dá partida no motor, esse óleo que está aqui ele sobe, né, para lubrificar as partes do motor superiores. E depois, quando você desliga o motor, ele vem escorrendo e volta para o cárter novamente. Então seria mais ou menos assim: parte de cima, cabeçote; o meio, bloco do motor; e a parte de baixo, chamada de cárter. São três principais peças fixas do motor. Então nós temos superior, cabeçote, bloco e cárter. Aqui no cabeçote, na parte de cima, a gente tem umas pecinhas, né? Essas pecinhas aqui, ó, elas são peças móveis, né? Para falar a verdade, as peças móveis elas trabalham dentro das peças fixas. Então, as peças fixas não se movimentam e peças móveis trabalham dentro delas para produzir um movimento. Na parte de cima, a gente tem essas pecinhas aqui, ó. Elas não são fixas, são peças móveis chamadas de válvulas, né? Essas válvulas elas têm a função de abrir para entrar combustível dentro do motor e abrir para sair gases queimados. Então, observe que a gente tem 2, 4, 6, 8 válvulas, né? E aqui, se vocês forem perceber, a gente tem aqui o bloco na parte de baixo, né, que vai encaixar um no outro. A gente tem uns furos. Esses furos são chamados de cilindros, né? Então, aqui é onde é que entra combustível, através das válvulas de admissão e válvula de escape. Então, em cada furo desse aqui, a gente tem que ter pelo menos um conjunto de válvulas. Exemplo, 2 válvulas, ou até mais, mas pelo menos 2. Então, a gente tem aqui 2 para esse, 2 para esse, 2 para esse, 2 para esse, que é a admissão e escape, né? Entrar combustível, depois que o combustível queimar, vai ter que sair pela válvula de escape. Então seria 2, 4, 6, 8. Então, isso aqui é um bloco de 4 cilindros, 4 furos, para um cabeçote de 8 válvulas. Não, então, seria 2 para cada um, aí dá perfeito. Cabeçote para 8. Cabeçote de 8 válvulas, bloco de 4 cilindros. Então, cada cilindro, 2 válvulas em cada um. Então, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Ainda falando sobre peça fixa, a gente tem outra peça que é muito comum de ser chamada de casquilho, né? Os mecânicos geralmente costumam chamar ela de casquilho. São chamadas de mancais fixos. São peças de ligação, né? Elas são ligação não, elas são peças como se fosse um calço, né? Ela é feita, ela é colocada tanto no eixo de baixo do motor, que é o virabrequim, ou na biela, né? São peças de ligação, né? Ela é como se fosse encaixar mesmo o eixo no bloco do motor, na parte de cima aqui. São chamadas também de peças fixas, que elas não se movimentam. Então seria essa pecinha que está aqui, essas duas nas laterais, encaixam de um lado outro de outro, e ela fica assentada nesses locais, que seria aqui na parte inferior do bloco. E aqui na biela também. Então essas são as principais peças fixas do motor: cabeçote, bloco, cárter e mancais fixos. Peças móveis. Nós vimos as peças fixas na aula anterior, no tópico anterior. Agora a gente vai continuar sobre as peças móveis. As peças móveis são as peças que se movimentam no interior do motor. Nós temos essa primeira peça chamada de eixo comando de válvulas, né? Lembra lá, né, que as válvulas trabalham no cabeçote, são peças móveis também, e quem comanda as válvulas para abrir e fechar é o eixo comando de válvulas. Então o eixo comando de válvulas também se localiza no cabeçote do motor, na parte de cima. Pistão ou embolo, né? Pistão serve essa peça, chamada também de embolo. Esse aqui é chamado de pino de embolo, né, ou pino do pistão. Ele encaixa nesse orifício. Esses anéis de segmento se encaixam nesses frisos aqui, ó. Então isso aqui é um kitzinho, né? Isso aqui é tudo montado junto. Essas peças vão ser colocadas no meio do motor, né, naqueles furos, que é chamado de cilindros. Então cada cilindro tem um pistãozinho desse aqui. Então se é um bloco de 4 cilindros, nós temos 4 pistões. Se é um bloco de 6 cilindros, 6 pistões. Cada orifício, cada cilindro vai ser encaixado um pistãozinho desse aí. Nós temos a biela. A biela é uma peça de ligação, que ela liga o pistão ao esse eixo aqui, ó, um eixo na parte inferior do motor, que é chamado de eixo virabrequim ou árvore de manivela. Esse eixo, ele seria mais ou menos assim, como se fosse uma manivela,
né? Por isso que é chamado de eixo de manivela. Ele é todo torto, né? Todo torto, ele tem várias torturas aí, e aí dá a impressão que é como se fosse uma manivela. E o movimento dele produzido seria bem parecido. Então esse aqui é o pistão, esse aqui é a biela que liga o pistão nesse eixo, e ele se movimenta. Então o movimento que esse pistão vai fazer depois vai ser reproduzido através da biela para esse eixo. Quer dizer, esse pistão vai acabar pedalando esse eixo como se fosse uma manivela. A gente está vendo a manivela se movimentando, é a forma que o eixo se movimenta também. E por último a gente tem o volante do motor. Ela é uma engrenagem que ela é conectada nesse eixo, né? Ela é conectada nele, fazendo com que quando esse eixo começar a se movimentar através do pistão com a biela, ele vai passar esse movimento que ele produz para esse eixo aqui. Ele tem a função muito interessante para fazer o motor pegar na primeira partida e depois para transmitir o movimento desse eixo depois para as rodas do carro. Então esse volante do motor ele é muito interessante. Localização das peças. Nós temos aqui o eixo de comando de válvulas no cabeçote, vai ficar junto com as válvulas aqui, comandando as válvulas para abrir para entrar combustível, para abrir para sair gases queimados. A gente tem aqui o pistão, na parte superior aqui a gente tem o pistão. Nós temos a biela, que é a peça de ligação, e tem o eixo de virabrequim, árvore de manivela, que é esse eixo que está aqui embaixo. Essas três peças são conectadas juntas através da biela. E por último, o volante do motor, que é conectado no eixo. Quando esse eixo começar a girar, esse volante do motor também vai girar. Para que tenha um sincronismo dos dois eixos do motor, o eixo de cima e o eixo de baixo, que é o eixo de comando de válvulas e o eixo virabrequim ou árvore de manivela, tem uma peça que é chamada de correia dentada. Certamente alguém já ouviu falar sobre ela, de vocês, certamente ouviu falar sobre ela, né? Correia dentada, que liga o eixo de cima com o eixo de baixo. Algumas motocicletas não tem essa correia, mas tem corrente, chamada de corrente de comando, que é a mesma coisa. É uma forma de ligar a parte superior do motor com a parte inferior, a parte de cima com a parte de baixo.